Olá! Hoje a gente mergulha num artigo bem interessante, da revista Perspectivas em Diálogo. Ele parte de uma pergunta, olha, aparentemente simples, mas que abre muitas portas, sabe? Foi feita a professores do 4º ano lá em Serra, no Espírito Santo. Por que escrevo? E essa pergunta surgiu, assim, em encontros de formação. A pesquisa usou uns métodos diferentes, como a cartografia, que basicamente mapeia processos, experiências, sem seguir um caminho tão linear, e também oficinas de escrileituras. A nossa análise aqui é para tentar entender o que essa pergunta revelou, né, sobre esses professores, a escrita e o contexto da educação no Brasil. Bom, vamos lá, vamos desempacotar isso. O artigo já começa mostrando um cenário, assim, bem desafiador. Fala de problemas na formação, da sobrecarga de trabalho, principalmente para as mulheres, com jornada tripla, né? E até um sentimento meio de abandono. Tem um relato forte de um professor falando da exaustão, sabe? Quase sem tempo para respirar entre uma escola e outra. Isso dificulta muito a dedicação que ele queria ter. Exato, e é justamente nesse contexto, nesse terreno, que o conceito de escrileitura, que vem lá da Sandra Corazza, ganha muita força. O que é fascinante aqui é que não se trata só de juntar escrever e ler. A ideia é mais profunda. É ver essas duas coisas como um ato só, sabe? Uma performance que nos forma enquanto sujeitos. A Corazza ajuda a gente a pensar a leitura e escrita não só como, habilidade técnica, mas como atos que moldam quem a gente é. O artigo sugere que a alfabetização deveria ser vista mais por aí. Um processo que não acaba, de se apropriar do discurso, de se inscrever no mundo mesmo. E aí quando a pergunta por que escrevo foi feita, nossa, as respostas vieram com uma força, uma variedade impressionante. Tinha de tudo, desde a dificuldade clara, quase um desabafo, tipo, ai, como eu odeio escrever, até a escrita como afirmação de vida, de liberdade, escrevo porque sou livre, ou aquela outra, escrevo porque existo, luto, resisto, insisto. Uma montanha-russa mesmo, né? Totalmente. E essa variedade é muito, muito rica. Tinha também quem via a escrita como um jeito de se organizar. Escrevo, organizo-me. Mas aí vinha aquela dúvida no finalzinho. Tenho o que dizer? Tenho. E o medo, né? O medo de não ser entendido, a autocensura que faz a pessoa escrever menos e menos. E, claro, essa dimensão política muito forte. Escrever é um ato político. Ou eu escrevo para ser resistência. É. E o que essa diversidade toda indica sobre o papel da escrita para esses professores, para além da função ali na sala de aula? Então, se a gente conecta isso com o quadro geral, fica muito claro que a escrita para eles ela transborda o pedagógico. Ela está totalmente amarrada com identidade, com memória, com emoção e, o que é crucial, com resistência. Lembra um pouco aquela ideia do Foucault, sabe? De que o discurso não é só palavra, é um bem, é algo disputado, um espaço de luta política. Para esses professores, encontrar própria voz na escrita parece ser de verdade uma luta por espaço, por expressão, num sistema que muitas vezes sobrecarrega ou até silencia. E a forma como o estudo foi buscar essas vozes foi bem criativa, né? Aqui é onde fica realmente interessante. Eles não ficaram só na pergunta. Usaram estímulos artísticos. Passaram uma versão editada do filme Hurricane, o furacão, daquele boxeador preso injustamente, e tocaram uma música do Vespas Mandarinas. A ideia era mexer com outras coisas, provocar por outros caminhos, né? E, pelo visto, funcionou, né? Teve um participante que disse algo tipo, nossa, fazia muito tempo que eu não me inscrevia, a oficina inteira me afetou a ponto de fazer isso de novo. Isso mostra como criar um espaço diferente, talvez mais sensível, pode destravar algo que estava ali meio guardado. E essa abordagem da escrileitura, que valoriza tanto a expressão, a subjetividade. Como ela se relaciona, ou melhor, qual o contraste dela com as políticas mais oficiais de alfabetização que o artigo menciona, tipo a PNA? Fônica, na decodificação, tratam o analfabetismo quase como uma doença que tem que ser erradicada com um ponto final. A escrileitura já propõe outra coisa, outra visão. Isso levanta uma questão importante, que o artigo meio que deixa no ar para a gente pensar. A gente está alfabetizando só para decifrar código ou para que as pessoas possam, de fato, se expressar, se posicionar, usar a linguagem para existir de forma mais plena no mundo?
Então, resumindo, o que tudo isso significa? Que essa pergunta, por que escrevo, foi como uma chave. Abriu um espaço para esses professores olharem para a própria vida, para a prática deles, para os desafios, de um jeito diferente. A escrita surgiu ali não só como ferramenta de trabalho, mas como um jeito de existir, de resistir, de se conectar. Precisa se conectar com o dia a dia da escola, com o cotidiano real, valorizando o que eles chamam de artistagens, que são as criações, as invenções dos próprios professores. São como as batatinhas rizomáticas que a Nilda Alves fala, aqueles saberes que estão ali meio escondidos, ligados uns aos outros por baixo da terra, só esperando as condições certas, tipo a chuva para brotar e se espalhar para todo lado. Fica, então, essa reflexão, né? Inspirada por esses professores. Para a gente, no nosso dia a dia, fora do trabalho ou das obrigações, que lugar a escrita, ou até a falta dela, ocupa na nossa forma de entender o mundo, de se expressar e de se conectar com os outros? Uma boa pergunta para levar, né?